Hoje nós vamos falar sobre uma solução inovadora na área de educação. Nós vamos conversar com um dos idealizadores da Engenhoteca. Tenho certeza que você tem que ficar nesse vídeo, mas já deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações, porque tem muita gente boa passando por aqui. Um novo tempo, o seu novo lugar. Tudo que é bom, permanece. O escritor Marcel Proust já dizia: a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens e territórios, mas sim em ter um novo olhar. O novo olhar é o que eu trago hoje diretamente na sua tela, com um convite para que possamos ressignificar os espaços que estamos e queremos estar daqui em diante. E fica a pergunta: como acessar novas perspectivas se não nos retirarmos dos territórios que já ocupamos? É preciso se retirar para enxergar de uma nova maneira o mesmo de sempre. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje estou com um convidado aqui super especial, que é o Jefferson Feitosa. Quando eu vejo o seu nome, eu já associo Engenhoteca. Isso aí, Dercy. É isso? É isso aí. Muito obrigado pelo convite, viu? Te agradeço. Estou encantada aqui com o estúdio, nossa estrutura maravilhosa. Ah, que legal, fico feliz vindo de você, então. Faltou um pouco de Lego, umas Daqui a coisas pouco eu já quero aqui, mexer né? toda a parte eletrônica aqui né? para ver como funciona, adorei. Ai, muito bom. Eu quero saber primeiro, eu gosto sempre de saber a origem, né? Então eu quero que você me conte um pouquinho de você, assim, criança. Você já era o que gostava ali de montar e desmontar os carrinhos? Olha, Dercy, sempre fui uma criança muito curiosa, espivetada, né, como diria minha mãe. E meu pai, ele tinha uma eletrônica, né? Tem uma eletrônica que trabalhava com rádio, televisão, consertava eletrônicos. E eu vi aquele mundo, eu falei, gente, que legal! E essas peças, o que elas fazem? E eu me lembro, sentado na eletrônica lá do meu pai, tentando conectar, encaixar os fios na minha cabeça de criança, né? Tudo ia fazer sentido, claro. Mas acho que isso também despertou, né? Esse meu desejo de poder construir esse projeto da Engenhoteca, como você mencionou, né? E depois, lá nos anos iniciais, eu estudava numa escola pública chamada Álvares de Azevedo, e eu tive uma professora de matemática, Dercy, que assim, ela foi o marco da minha vida, assim. Na quarta série eu me lembro, era aquela época de laboratórios de informática, não sei se você é lembra desse momento. Lembro. E eu lembro de toda a nossa turma indo pro laboratório para aprender matemática. Mas em nenhum momento ela falou que a gente ia fazer alguma coisa de matemática. E ela levou a gente para conhecer uma ferramenta chamada Logo, que basicamente, Dercy, era uma tartaruguinha que ficava na tela e você digitava alguns comandos, tipo, ande para frente tantos passos, e a tartaruguinha andava. E sabe uma coisa que eu achei legal, Dercy? Nesse momento a professora falou assim, agora vocês vão tentar fazer um quadrado, vão fazer um triângulo, e a gente ficava calculando, olha, como é que a tartaruguinha vira? Naquele momento, eu tava com uma dupla, que era o meu amigo Cláudio, e a gente conseguiu resolver o problema assim, criamos outras formas geométricas. Aí eu falei, putz, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero construir coisas, eu quero pensar em programação. E aí acho que desde pequenininho, né, juntou com meu pai e minha mãe que já incentivava. Ao longo desse tempo, aprendi um pouquinho de informática, tecnologia. E aí acho que o meu interesse continuou crescendo, né? E a junção das duas coisas, porque há a tecnologia, mas também com a coisa ali de o manual. Exato. E aí veio a educação, né? Eu iniciei o meu estágio, eu fiz o ensino médio na área de técnico em informática. Depois, lá eu tive a oportunidade de fazer um estágio na escola que eu estudava. E lá eu fui apresentado às professoras da área de pedagogia. E eles falaram assim, olha, Jeff, a gente precisa que você ajude as professoras a trazer alguns softwares, alguns equipamentos para ensinar as crianças a aprender. Aí me veio a ideia da professora de matemática que eu tive. Falei, puxa, eu vou trazer aqui. Aí eu fui picado pelo bichinho de educação, Dercy. Foi aí? Foi aí. Aí eu falei, puxa vida, acabei o ensino médio, falei, eu preciso seguir alguma coisa de tecnologia, mas que seja atrelada à educação. Aí foi quando eu fiz a licenciatura em computação. E aí abriu meus horizontes. Eu comecei a enxergar o mundo da educação de uma maneira totalmente diferente. E já trabalho no nicho educacional há mais de 20 anos. Mas você foi bem visionário, porque assim, eu me lembro nessa época aí da tecnologia,
que as pessoas viam a tecnologia como você ali no computador. É verdade. E você teve essa visão de unir as duas coisas, né? Já foi bem visionário, né? É verdade. Mas acho que o que aconteceu no processo, acho que foram as experiências profissionais também que me levaram a isso, né? Porque em seguida eu trabalhei nessa escola, depois dessa escola eu fui convidado para trabalhar na Lego Education, e dentro da Lego Education foi minha paixão Lego, né? Na infância não tive Lego, era muito caro, né? E aí, depois de grande, me apaixonei pelo Lego. E aí começamos a associar essa parte de robótica, tecnologia, e associar como a criança aprende por meio do objeto de conhecimento, que é, por exemplo, o robozinho. Então, vou te dar um exemplo prático, tá, Dercy? Quero. Imagina o seguinte, você tem uma criança e você precisa trabalhar com ela como as girafas se alimentam. Então, você já imaginou, você já viu alguma girafa bebendo água, Dercy? Só lá no zoológico. Você lembra como que era? Lembro. Lembra? Que ela faz para beber água? Vai lá e bebe a água. Mas aí tem um ponto importante. Tem um ponto? Tem, Dercy. Imagina assim, na savana, a girafinha vai lá perto do rio, ela abre as pernas, abaixa aquele pescoção para beber água. Só que é nesse momento, Dercy, que ela tá mais vulnerável. Porque é nessa hora que, por exemplo, um leão, qualquer coisa, vai lá e morde o pescoço dela. Então, como é que você ensina isso para a criança? Como é que você trabalha isso de uma maneira divertida? Então, o desafio de unir a tecnologia com a educação e esses objetos de conhecimento para, por exemplo, trabalhar a ciência, que tal se a gente der esse desafio e a gente cria um cenário como se fosse um tapete, coloca lá a aguinha, e aí eles vão ter que montar, por exemplo, um robozinho de uma girafa que vai ter que andar até esse espaço, identificar aquela poça d'água e abaixar o pescocinho. Então, olha que interessante. Nesse processo, você vai trabalhar a questão da ciência, vai trabalhar a parte de biologia, vamos trabalhar predadores, você vai trabalhar todo o cálculo matemático ou programação para a criança montar o seu robozinho, ela vai ter que entender como que é a parte mecânica desse robô, vai mexer com engrenagens, com polias. Então, a gente consegue associar, de novo, para um objeto de conhecimento, toda essa estrutura educacional. E aí a criança, na visão dela, ela está aprendendo brincando, e na visão do professor, ele está trabalhando toda aquela camada afetiva, de conhecimento, fazendo os alunos interagirem. De então, integração. eu estou apaixonado por isso, né, Dercy? Você Então, uniu as duas coisas. foi. E de onde surgiu a ideia da Engenhoteca? Muito bem. E que ano que foi? A Engenhoteca, ela surge há 10 anos atrás. E ela surgiu de um desejo de 3 colegas meus, né? Que nós somos sócios. Aliás, 2, né? Nós somos sócios. E cada um deles tinha uma visão de educação que era muito similar. A gente sempre via modelos de educação, e inclusive materiais didáticos no Brasil, que faziam com que a criança reproduzisse o passo a passo. Em determinado do momento da trajetória educacional da criança, o passo a passo até que é legal, porque você ajuda ela a ter pelo menos o princípio de como que ela vai montar, nesse exemplo, por exemplo, que eu te dei da girafa. Mas a gente percebia que esse modelo, se ele fosse repetitivo, chegava um momento que a criança, ela simplesmente trabalhava o montar pelo montar. Ela não entendia o conceito de por que a polia tem que estar naquela posição, por que eu tenho que programar desse jeito. Então a Engenhoteca, ela nasce de um desejo de como é que eu transformo as crianças em inventoras, e não simplesmente numa reprodutora de um conhecimento que está lá no material didático. Então, a nossa grande sacada foi como é que eu transformo aquela brincadeira da girafa, onde eu tenho que seguir um manual para seguir um passo a passo, em um desafio, uma solução de um problema. Porque eu associo essas competências ao relatório da Unesco, às habilidades do século XXI, a ter pensamento crítico, a trabalhar com criatividade. E aí foi o ponto que a gente pensou, não, é legal, que elementos dentro de um espaço, ou que tipo de ferramental a gente precisa disponibilizar para essa criança para ela aprender desse jeito. E, Dercy, isso foge completamente dos modelos tradicionais de ensino. E eu estou imaginando isso há 10 anos atrás. E vocês, os 3 são educadores? Não necessariamente. Não? Eu sou da área de educação. O Arthur Sasek, ele é design, mas trabalhou muito tempo no desenvolvimento, é um grande gênio, assim, trabalhou no desenvolvimento de como que a gente faz todo esse processo de montagem, como que a gente estrutura um projeto pedagógico que realmente seja muito atrativo, criativo. E o Ivan,
que hoje ele tem uma empresa chamada Layers, e ele trabalha atualmente como desenvolvedor de software. Então, cada um de nós tinha uma visão sobre a educação, de como que a gente complementava isso. Então, essa união dos poderes fez com que a gente criasse esse projeto, que hoje está em diversas escolas aqui de São Já Paulo. impactou muitas vidas. Sim, mais de 30 mil alunos ao longo desses 10 anos, 30 mil inventores aí espalhados. Não é? Despertando interesse. É verdade. Mas quais foram os primeiros passos? Porque a gente vê a Engenhoteca hoje, quem entra lá na rede social ou no site, vê que vocês têm uma super estrutura, vocês estão nos melhores colégios, mas não foi assim, né? Lá Não. atrás, né? Não. Então eu quero saber o começo. Muito bem. Bom, primeiro a gente tinha esse desejo, né? Como é que eu transformo essa ideia num conceito prático? Foi então que a gente teve a oportunidade de conhecer o professor Daniel, do Colégio Liceu Jardim. E ele também tem esse desejo e essa aspiração de como é que eu transformo a educação num ambiente mais agradável, onde a criança possa aprender de maneira engajadora, motivadora. E ele falou assim, olha, gente, eu gostei do projeto de vocês, nós apresentamos esse projeto, e ele falou, eu gostaria de ter isso no meu colégio. Vocês não queriam criar um laboratório aqui para que a gente começasse esse trabalho? Foi então quando ele cedeu para a gente uma sala. A nossa expectativa era, olha, que legal, é um projeto pessoal que a gente tem o desejo de construir. E esse projeto pessoal, ele se transformou depois no negócio. Não era a nossa intenção, Dercy, porque cada um de nós tinha um objetivo de vida, trabalhávamos em outras empresas, tínhamos já uma carreira consolidada no mercado, mas a gente viu ali uma oportunidade de falar, puxa, olha que legal, o que a gente tem na mão é um ouro. E assim, as crianças estão saindo daqui super motivadas, elas voltam já falando assim, quando é que é a próxima aula? Eu quero aprender mais. E eu quero saber como é que funciona. Então a gente falou, puxa, que interessante, vamos transformar isso numa abordagem metodológica que possa ser replicada para outros colégios? Então a gente começou a ampliar nosso horizonte e entender que aquilo poderia também ser um negócio que faria uma transformação de vida na vida dessas crianças, né? E é muito interessante porque no começo a gente estava esperando que talvez os primeiros momentos fossem 50 alunos. A gente mesmo dava as aulas para esses alunos. E foi um boom, a gente teve mais do que o dobro do que a gente esperava no primeiro momento. E aí quando a gente percebeu realmente, olha, isso daqui tem um caminho que pode ser seguido e ser transformado num negócio, né? Foi aí que a gente começou a empreender de verdade. Porque vocês encontraram, na verdade, um espaço, né, que estava ali ocioso, né? Dos pais que têm vontade de oferecer algo a mais para os seus filhos no desenvolvimento, acho que principalmente quando é bem criança ainda, né? Os primeiros anos ali, verdade. né? Junto com a escola, que quer colocar algo a mais também, né? Para oferecer para os seus alunos, vocês pegaram exatamente a necessidade dos dois lados. Exato. E isso é interessante porque, de certa forma, quando você fala de um curso de tecnologia, que é como a gente surgiu, com uma abordagem pedagógica, que é uma abordagem pedagógica que faz com que a criança coloque a mão na massa, o pai, ele vai, num primeiro momento, ele enxerga e fala, meu filho está indo aí para só brincar, e a percepção da brincadeira, muitas vezes, ela é vista por esses pais como algo negativo. Mas quando ele começa a perceber que o projeto, a criança vai montar, ela vai se desenvolver, vai fazer relação com diversas áreas de conhecimento, ele fala, puxa, meu filho chegou em casa e teve pais, inclusive, tem uma história muito engraçada, que um dos pais ligou pra gente, muito bravo. E ele é um parceiro nosso hoje, de longa data. Ele falou, olha, eu tô um pouco desconfiado do que vocês estão fazendo com meu filho. Porque ele chega em casa, ele fica falando que montou robô, que ele programou, e ele só tem 7 anos. Eu duvido que do que vocês estão fazendo? E aí a gente, olha, então vamos fazer o seguinte, que tal se você pudesse participar de uma aula com o seu filho aqui, para ver ele montando isso? E aí ele chegou na aula, Dercy, uma cara assim, né, olhando ao redor, o que está acontecendo? Ele sentou com o filho e a gente começou a trabalhar o desafio. E ele viu o filho empolgado, pegando as peças, olha, pai, esse sensor serve para isso, aquele sensor serve para aquilo, olha como eu mexo esse robozinho. E aí o pai olhou pra gente assim, não é que vocês estavam certo? Vocês têm que fazer isso daqui com adulto. E ele não ficou uma aula, ele ficou 2 meses assistindo as aulas. Entrou no programa. Ele entrou. E aí é o ponto de ele falar assim, não, vocês têm que levar isso daqui para os adultos, isso daqui é muito legal. Se a criança está se empolgando, e eu também, que já sou adulto e estou entendendo, imagina se os pais tiverem esse contato aqui.
É sensacional, é né? sensacional. Bom, eu sou suspeito, né, Dercy? Eu escutei um depoimento que tem, inclusive, lá no seu canal do YouTube. É uma mãe, né? Uhum. Falando que ela percebeu que o filho começou a chegar em casa muito mais questionador, É. curioso, perguntando sobre as Uhum. coisas, porque isso aguça, né? É verdade. Isso é interessante. Quando a gente trabalha o projeto pedagógico, o que que a gente quer? A gente está sempre tentando relacionar com os pilares das competências do século XXI e entender como é que a criança, como a gente vai preparar essa criança também para o futuro do mercado de trabalho. E quais são as competências que mais aparecem quando a gente vai falar, por exemplo, de um projeto como o da Engenhoteca. Eu tenho que ter o pilar da criatividade, eu tenho que dar autonomia para que essa criança possa olhar em volta e falar assim, puxa, para resolver esse problema, eu vou precisar fazer isso, isso e isso. E às vezes, qual é o papel do professor? É ser o mediador desse processo. Nas nossas aulas, o professor nunca, em hipótese alguma, vai dar resposta. Porque isso está muito relacionado ao ensino tradicional, à educação 1.0. Hoje, a gente tem a educação 5.0, que já trabalha as competências socioemocionais. Então, não é ir lá para uma aula somente para brincar ou para montar alguma coisa e aprender engenharia. Ela tem que ter o além, a criança tem que transcender. Então, ela tem que levar aquele objeto, aquele conhecimento que ela estruturou com outros colegas, em trabalho em equipe, cooperando, para a vida dela. Eu quero que ela chegue em casa, Dercy, e fale assim, mãe, olha só, a nossa porta ali tá batendo quando passa o vento. E eu vou construir aqui um objeto para resolver esse problema. Se a criança chegar para nós e conseguir, se o pai trazer isso para a gente conseguir transcender, acho que o nosso trabalho está sendo bem feito, sabe? Porque é isso que a gente quer, que a criança tenha pensamento crítico, solucione problemas, que trabalhe com criatividade, que ela tenha autonomia para transcender. Desperte, né? Ela É verdade. para outros conhecimentos, Uhum. para outras habilidades. É. E aí vocês montaram lá no liceu primeiro Uhum. um laboratório. Foi. E hoje, como que funciona? Uhum. Como que vocês acabaram indo para outras escolas? Dercy, isso foi outro problema que a gente enfrentou. Problema bom, né? Problema bom. Mas assim, acho que a vida é feita de solução de problemas, né? Bom, quando a gente começou a montar esse laboratório, a gente começou a perceber que, olha, fez sentido. Mas, rapaz, olha, para eu replicar toda a estrutura que a gente tem lá, bibliotecas de Lego, a gente tem máquina de impressão 3D, máquina de corte a laser industrial, scanner 3D, um monte de eletrônicos, e tudo isso é muito caro. A gente, meu Deus, olha, isso é legal, mas não é um modelo replicável de negócio. Então, uma escola que quisesse ingressar com o projeto da Engenhoteca, ela teria que ter um espaço físico adequado para comportar as crianças e toda essa estrutura. Ela precisaria fazer um grande investimento. Então, nesse momento, a gente falou assim, puxa, com esse modelo de negócio, eu só consigo atingir escolas de classe A. E não é o que a gente quer. A gente gostaria de democratizar o ensino e transformar isso e despertar como esse interesse nas crianças, como eu, quando era pequenininho, lá na escola, despertei. E mostrar para ela que existe um mundo em volta. Bom, o que a gente pensou, Dercy? Como que a gente estruturava esse projeto para que as escolas que não têm condições financeiras ou escolas que não tem espaço de sala disponível, e isso acontece com muita frequência, né? Hoje os espaços estão sendo super concorridos, e a gente criou, transformamos essa metodologia que nós criamos, do aprender fazendo, em um material didático. Nesse material didático, a gente incorpora um material para cada aluno, com vários desafios, e eles estão relacionados, não sei se você já ouviu falar, Dercy, da BNCC. Não. É a Base Nacional Comum Curricular. O que isso significa? Então vamos imaginar, nos anos iniciais, de 1º a 5º ano, a criança ela tem que aprender alguns conteúdos, como, por exemplo, anos finais, ela tem outros conteúdos a ser aprendidos. Então, nós pegamos quais são esses conteúdos da Base Nacional Comum Curricular e falamos assim, como é que eu transformo esse conteúdo que muitas vezes o professor, de maneira tradicional, vai passar na sala de aula, na lousa, escrevendo ou só explicando, em uma coisa que ela coloca a mão na massa, que é a ideia do professor Seymour Papert, que foi o idealizador da abordagem metodológica da teoria do construcionismo, que é aprender fazendo. Então, ele acreditava que nós aprendemos em qualquer idade da vida quando a gente tem um objeto e a gente se relaciona com ele e aprende com isso.
E aí a gente criou o Inventa e o Maquinando. O Inventa para anos iniciais e o Maquinando para anos finais. Então, a criança, vamos imaginar, Dercy, se eu te perguntar, quanto é 5 mais 5? Qual que é a resposta? 10. 10, fácil, né? Você nem parou para pensar. É. Mas e se eu mudar a abordagem? E se eu perguntar para você, quantas possibilidades de cálculos nós temos para chegar num resultado igual a 10? Você pode me dar 3 exemplos, Dercy? Não, nenhum. Nenhum? Nenhum. Então, ó, 5 mais 5 é igual a 10. Já Queria tem umas um. coisas aqui. Queria umas coisinhas pra mim pôr a mão aqui. Verdade. Então, vou dar algum exemplo. Então, por exemplo, 8 mais 2 é 10. 7 mais 3 é 10. Então, eu tenho vários resultados para chegar no 10. Várias possibilidades, né? Exato, várias possibilidades. Isso é o processo criativo. A escola muitas vezes está acostumada a colocar essa conta e, de fato, a criança colocar lá o número 10. Mas a gente inverte. E aí a gente trabalha, que é uma das primeiras aulas do projeto Maquinando de Anos Finais, e eu dou para as crianças 5 pecinhas. Cada uma delas tem 5 pecinhas e todas são iguais, tá, Dercy? Então, entreguei e eu falo assim, olha, com essas 5 pecinhas, vocês vão construir um animal da sua preferência. E a gente dá um tempo para essas crianças. Aí, Dercy, é legal porque elas estão na bancada, elas estão com as peças na mão e elas começam a construir lá. Aí pode surgir qualquer animalzinho da preferência dela. E a gente pede, Dercy, que as crianças, depois que construíram, peguem essas pecinhas do animal que ela construiu e passeiem pela sala olhando as pecinhas dos outros colegas. E aí a gente pergunta, olha, quantos animais surgiram? Uma sala de aula com 30, pode ser que surja 30 animais diferentes. E a gente começa a perguntar, legal, todos vocês tinham as mesmas peças e a mesma quantidade, mas olha quantas possibilidades vocês nos trouxeram de maneira criativa para resolver um único problema. E aí depois, Dercy, a gente começa a trabalhar a parte matemática. Qual é a probabilidade de, nessa sala com 30 alunos, eu ter o mesmo animal com o mesmo tipo de encaixe dessas pecinhas? E eles começam a calcular, e eles falam, gente, olha isso! Então, a Engenhoteca se propõe a trazer esse tipo de reflexão, Dercy. Como é que eu trabalho criatividade com conteúdo que, na visão dos alunos, pode ser chato, o exemplo que a gente deu aqui da matemática, mas como é que eu relaciono isso de uma maneira divertida, engajadora, criativa? Esse é o nosso objetivo. E esse é um material de apoio? A Engenhoteca ele é sempre um material complementar, porque normalmente as escolas já têm os sistemas de ensino dela. Já tem o que está ali na grade. Exato. Então, ele entra na grade, geralmente esse material entra na grade como uma aula de educação criativa, uma aula muitas vezes citada nas escolas como robótica, ou também cultura maker. Então, essas 3 terminologias, elas se assemelham, mas são coisas diferentes. Então, a cultura maker, por exemplo... Eu ia perguntar, porque boa. a pessoa que não está entendendo nada que a gente está falando aqui. É verdade. O que é cultura maker? Muito bem. Eu vou começar, então, pela robótica. Vamos. Esse exemplo que eu dei para você da girafinha, que a criança monta, vai lá na savana, é robótica. Por quê? Eu vou trabalhar com um controlador lógico programável, a criança vai montar a girafinha e ela vai programar. Ok, montamos a girafa. O que é a cultura maker e a educação criativa? Aí sim elas são similares. Eu dei a girafa, mas olha, eu também te dei o tapete aqui mostrando a savana. Mas na cultura maker eu faria diferente. Eu faria o seguinte, eu lançaria para elas um desafio, falaria, gente, como é que a girafa se alimenta? Como é que ela bebe água? Que tal se a gente, então, construísse com os objetos que a gente tem à disposição nesse ambiente, uma girafa, e eu quero que ela chegue perto de um laguinho e se abaixe para beber água. Então, por exemplo, as crianças poderiam se dividir no ambiente de sala de aula. Olha, eu vou montar a girafa, eu tive uma ideia. Dá para montar desse jeito, sei lá, com papelão, com polia, com madeira. Ah, legal. Então eu vou montar a savana e eu vou montar os outros objetos, os outros bichinhos que vão estar na savana, enquanto vocês montam a parte da parte geográfica, do rio, das montanhas. Nem sei se na savana tem montanha, tá? Mas, mas mas fica aqui depois. Mais a criatividade. A criatividade. É legal, porque talvez o professor depois, o professor de geografia, possa falar, olha, gente, será que existe raro montanha na savana? Esses dois aí é raro. Exato. E aí entra o pensamento crítico, que também é uma das propostas dos pilares da Unesco e das habilidades e competências do século XXI. Será que tem? Vamos pesquisar? Então, esse é o próximo passo. Legal, vocês montaram. Mas vamos ver, por exemplo, vamos pesquisar na internet ou nos livros se uma savana tem montanha, ou se esses objetos que vocês colocaram como pedras aqui realmente tem desse jeito? E aí eles falam, nossa, realmente eu nunca pensei nisso. Vamos pesquisar. E aí tem uma outra parte que a gente não se atenta.
A criança, por exemplo, sabe pesquisar? Alguém ensinou para ela como se pesquisa essas coisas? E aí entra o processo também do professor. Outras áreas de conhecimento. Olha, gente, uma pesquisa, ela tem uma metodologia. Ou quais são os canais que eu posso pesquisar? Hoje é muito famoso o Google. Mas será que existem outras ferramentas para pesquisa? E aí a gente vai trabalhando todo esse processo. Ficou mais clara assim a diferença? Ficou. Eu Uhum. fiquei com uma dúvida ainda. Eu tenho uma escola e eu me Uhum. interessei super. Eu quero incluir isso aqui na minha na grade aqui Uhum. do. Aí ela entra em contato com vocês e vocês vão fazer o quê? Vocês vão dar o Maravilha. treinamento, mandar o material? Porque eu já fiquei super. Não tem escola, mas já fiquei super interessada Muito aqui. bem. Tá bom. Normalmente a escola que tem que está antenada e que quer trabalhar esse currículo de maneira engajadora, ela procura a engenhoteca. E o que que a gente oferece? A gente oferece várias opções. A gente pode ajudar a escola a estruturar o laboratório de robótica ou de cultura maker que ela quer. Esse é um dos nossos serviços. A gente pode oferecer workshops de formação para esses professores. A gente pode oferecer palestras, cursos, ferramental. Então, nós também agimos como uma empresa de consultoria para ajudar a escola nesse processo. Mas o nosso core mesmo que a gente vende são praticamente 2 produtos. Aliás, 3. O primeiro é a engenhoteca extracurricular, que normalmente as escolas elas têm no contraturno. Então, de manhã ela tem as aulas tradicionais e à tarde, geralmente a escola coloca balé, judô, natação, robótica, cultura maker. Então, a gente pode ajudar as escolas nesse processo. E eu tenho a engenhoteca, que são os programas Inventa e Maquinando, dentro da proposta da grade curricular, onde a escola, então, ela faz uma parceria conosco, e nessa parceria a gente apoia o professor de ponta a ponta, a escola de ponta a ponta. Como que a gente faz isso? Oferecemos material didático para os alunos, onde ele vai ter um trabalho todo relacionado com as revistas que a gente propõe, com todo o conteúdo e os desafios. O professor também vai ter o apoio do manual do professor para poder orientar, porque apesar de a cultura maker ela sempre existir, na educação, ela é um processo que é um pouco mais desafiador. É diferente de uma aula tradicional, onde o professor vai se preparar com o livro, vai lá e vai dar a matéria dele. Não, aqui não. Você viu que, por exemplo, nesse processo que eu falei para você da brincadeira da savana, quantas coisas surgiram. Então, para se preparar para um cenário como esse, o professor precisa de uma formação. Então, nosso time de especialistas vai até o colégio, forma esse professor. Mas aí tem outro ponto, viu, Dercy? Que é outro problema que a gente identificou ao longo da nossa experiência. Legal, o professor foi lá, foi formado e está pronto para começar. Só que não. Porque aí começam as dúvidas. No dia a dia, quando ele está com os alunos, ele fala: gente, eu não sei, eu não lembro como que é isso. E agora? Porque requer a prática Exato, também. E é o desafio de ser um educador, né? exato. Todos os dias vai ter alguém. Vocês estão criando questionadores. Isso E mesmo. aí a criança vai questionar alguma coisa que o professor não E sabe. é normal. Então, nesse primeiro momento, acho que a gente trabalha com esse professor uma outra etapa que nós pensamos, que é a consultoria pedagógica. Então, regularmente, nossos especialistas vão até a escola, acompanham o professor, dão a mão de verdade, ó, vamos fazer juntos aqui nesse começo, e ao longo do processo o professor vai se sentindo mais seguro. Ele fala: puxa, realmente eu consigo, olha que legal, olha como eles estão envolvidos. E aí, o nosso papel é fazer com que a escola trabalhe justamente esse processo pedagógico, de poder apoiá-los, de dar continuação nessa formação pedagógica. Nesse processo, a gente também entrega para a escola um conjunto com blocos programáveis, toda a estrutura de cultura maker, porque é natural também que a escola não saiba como é que eu vou trabalhar com todos esses aparatos. Então a gente oferece toda a assistência técnica e faz um trabalho de acompanhamento todos os anos. Além da nossa plataforma de educação, que o professor pode entrar, fazer os acompanhamentos, entender como que está o progresso dele. Então, tudo isso tem que estar bem. O nosso trabalho é muito de relacionamento. É de relacionamento e também é de desenvolvimento, É. não só. Vocês não estão visando só ali Uhum. a experiência do aluno, porque na verdade Não. vocês têm que desenvolver e Uhum. atualizar o professor, né? Exato. E esse é um dos maiores desafios, porque imagina, você está diante de uma sala com 30 alunos, talvez de um conhecimento que você não domina totalmente. E como você falou, às vezes o professor, ele chega e fala: puxa, como é que eu vou fazer isso? Será que os alunos vão conseguir?
E aí, e esse processo é natural. A gente identifica logo na primeira fase, gente, eu não vou dar conta. Eu nunca programei na vida. Então, imagina um professor da área de ciência, geografia, história, que trabalha todos esses conhecimentos, ele fala, eu estou acostumado com a minha aula, eu domino esses conhecimentos. Mas como é que você transforma esse tipo de conhecimento em uma habilidade prática? Como é que você trabalha esse desenvolvimento dessas competências? E como é que eu envolvo isso socioemocional? E aí acontece coisas engraçadas, especialmente com os pequenininhos dos anos iniciais, Erci. A gente vê várias situações onde os pequenos começam a criar um projeto, e aí é natural nessa faixa etária que eles olhem o dos coleguinhas para tentar copiar. E aí, o que o ensino tradicional diz? Que copiar é ruim, que isso não é legal, você tem que fazer o seu. E aí a gente faz justamente o processo inverso. Quando a gente vê as crianças e fala, professor, ele está me copiando. O nosso papel é falar, puxa, que legal, se ele está te copiando é porque a ideia que você trouxe é uma ideia boa. Então, assim, vamos promover a socialização, vamos olhar dos outros colegas, porque talvez ele tenha pensado uma coisa que talvez o nosso grupo não tenha pensado. E eles olham para a gente assim, é mesmo, né? Então, esse trabalho socioemocional, esse trabalho de troca de informações, de trabalhar com a autonomia e especialmente a afetividade desses alunos, de reconhecer, de amparar e mostrar para eles que existe um outro lado, tem que fazer parte desse processo pedagógico. Isso também faz parte de uma educação 5.0, que é a educação que acompanha todo esse desenvolvimento da Revolução Industrial. E porque agora também vocês têm mais um desafio, que é a inteligência artificial aí no meio de tudo isso, né? Porque hoje em dia a gente vê algumas crianças que não têm acesso a uma educação aí do jeito que você tá mostrando aqui para nós, e a gente vê as crianças realmente até com problema de desenvolvimento motor, né? E como que a gente consegue aliar, né, tecnologia com a mão na massa ali, né? Muito bem. Você falou da questão da inteligência artificial. Saiu uma pesquisa pela Forbes, é uma pesquisa que foi feita com educadores nos Estados Unidos, e eles perguntaram, na sua visão, o educador, ele deve usar a inteligência artificial dentro de sala de aula? E foi engraçado, porque um de cada 3 professores disseram que não deve ser utilizada. Já outros 2 professores falaram, não, acredito, isso tem que acontecer. E fizeram a mesma pergunta para alunos. E a grande maioria dos alunos falou, não, a gente quer utilizar. Então, assim, a inteligência artificial é uma coisa que vai ser inerente à espécie humana. Daqui para não tem volta. A gente vai usar a inteligência artificial. Ruim é aquele que não vai usar. Então, por que a gente não pode aproveitar essa ferramenta poderosíssima para trazer isso para dentro de sala de aula? Então, dentro por exemplo, na Engenhoteca, no material didático, nós já incentivamos o uso dessas ferramentas, mas com um propósito educacional. Então, por exemplo, uma prática que nós temos o aluno vai lá, por exemplo, no famoso ChatGPT, o ChatGPT, e escreve lá, olha, como que as girafas bebem água na savana. E o ChatGPT, ele é programado para te dar qualquer resposta. Ele pode dar uma resposta maravilhosa, uma resposta que, enfim, não é aquilo lá. Vai lá e bebe, igual eu falei. Exato, vai lá e bebe, vai lá e bebe, pronto, acabou. E aí, qual que é o papel do aluno e do professor? Primeiro, o do professor, novamente, ser mediador. Fala, que legal, gente, olha, o ChatGPT deu essa resposta, mas será que essa resposta é verdadeira? Então vamos ter aí entra a questão do pedagógico, entra o pensamento crítico. Vamos ver se essa fonte que ele trouxe é uma fonte que está dizendo a informação correta? Vamos pesquisar em outros meios? Então, o papel do professor é fazer com que esse aluno tenha esse pensamento crítico a respeito do uso da ferramenta. E fazer com que essa ferramenta possa ser utilizada da melhor forma possível. Se em determinado momento daquela apresentação que eu te comentei, daquela aula, onde ele vai montar a savana, e ele precisa montar uma foto sobre uma savana, uma apresentação em alguma ferramenta, a gente, por exemplo, já pode introduzir inteligência artificial e falar, olha, você sabia que você pode usar, por exemplo, o PowerPoint para fazer isso? Mas o PowerPoint ele vai te dar esses caminhos. E mas tem essa ferramenta de inteligência artificial que vai te mostrar uma imagem, tem essa que vai montar um PowerPoint para você, uma apresentação já com todos os elementos que você colocou. E como que a gente faz isso? Tem que ter um roteiro, aí o professor de português pode trabalhar como que monta um roteiro, o professor de artes pode falar assim, olha, essas são as ferramentas e eu quero que vocês trabalhem, por exemplo, a savana, de como Picasso ia pintar essa savana. Será que a gente consegue transformar isso? O professor de geografia entra com outros conceitos. Olha, será que tem montanha? Vamos ver lá no ChatGPT ou outro recurso de inteligência artificial. Então, veja que isso
é um caminho. Então, a proposta é como é que eu utilizo essas ferramentas Em dentro da educação? Em equilíbrio. equilíbrio, exatamente. Porque tudo que você está falando, eu estou aqui imaginando que se a gente Uhum, tiver um equilíbrio entre tudo isso, entre a mão na massa, a coisa que a criança acha que está brincando, uhum, com a inteligência artificial, com o conhecimento ali do mediador, que é o professor, a uhum. gente vai ter muita riqueza para o desenvolvimento dessa criança, principalmente da criança, não é? É, Assim, e qual faixa etária ali que é a principal? honestamente, assim, Dercy, o trabalho de desenvolvimento educacional, ele permeia todos os anos. Até, acho que a gente estava até conversando um pouco, né? Estávamos. Pessoas que mudaram suas carreiras após os 50 50 anos. anos. Então, assim, ela vai permear todo o processo educacional ao longo da vida. Tem um professor chamado Rivan Forsten, e ele estudou a questão de como o adulto, ele aprende. E aí ele trouxe um pouco dos aspectos da andragogia. E aí esse conceito de aprendizagem, o learning by doing, ou aprender fazendo, ou aprendizagem por toda a vida, ele faz com que toda vez a gente precise se atualizar. Então, independente da faixa etária, independente de onde você esteja, por exemplo, a gente falou agora da inteligência artificial, isso vai te impactar. Você tem que começar a pesquisar assim, buscar cursos, buscar vídeos no YouTube, buscar pessoas de referência. E quando a gente trabalha, aí voltando para o contexto educacional, na nossa concepção, a idade de ouro é a educação infantil e anos iniciais. Porque nessa fase, a criança é uma esponjinha. Ela está aberta para o mundo, ela está explorando, ela está curiosa, ela está querendo cutucar tudo que ela vê pelo lado. E é engraçado que quando ela chega nos espaços da engenhoteca, estando acostumada muitas vezes com o ensino tradicional, ela pergunta para o professor, professor, onde eu vou sentar? Aí quando a gente fala assim, não, você vai sentar onde você quiser. Ela fica atônita, ela fala, ué, como assim? E aos poucos ela vai percebendo a liberdade que ela tem, a criatividade que ela vai exercer. E quanto mais cedo a criança puder ser exposta a esse tipo de conhecimento, de conteúdo ou de atividades pedagógicas, melhor. Porque é ali, naquela fase inicial, que ela está pronta para absorver, que as sinapses estão todas conectando. Que foi o que aconteceu com você lá Foi um atrás, pouquinho. com menos recursos, né? Exato. Não tinha tanto conhecimento, Uhum. né? Foi uma coisa natural, É verdade, foi né? natural. Não é? E hoje, me fala como que é a Engenhoteca hoje. Vocês Uhum, estão em algumas escolas e uhum, vocês têm esse plus aí que você pode dar workshop. uhum. E como que vocês selecionam as escolas? Muito bem. Inclusive um adendo, a gente também tem agora, a gente está finalizando um curso de inteligência artificial na educação para professores. A gente já teve uma primeira sessão com professores da Prefeitura de Salto. E esses professores trabalharam a cultura maker e trabalharam também ferramentas de inteligência artificial na educação para conectar isso. Então, esse é um dos pontos que a gente vem desenvolvendo, Dercy. Como a gente faz essa seleção, ela é basicamente uma relação comercial. Então, a escola antenada, conectada, que quer ter esse tipo de experiência engajadora com seus alunos, ela pode acessar a gente pelo nosso site, pelos nossos canais de atendimento, e a gente vai até o colégio, apresenta essa proposta pedagógica para as escolas, a nossa equipe de especialistas educacionais visita para conversar com professores, para explicar. Em seguida, a gente também propõe para esse colégio explicar para os pais. A gente chama isso de sensibilização para pais, porque muitas vezes ele é compreendido como uma aula de brincadeira. Só que nessa brincadeira você viu quantas coisas são trabalhadas, né, Dercy? E quando o pai se dá conta que aquilo é o futuro do mercado de trabalho e que a nossa carreira cada vez mais ela está fugindo dessa questão de especialidade e eu poder ter um leque de eu conseguir conectar conteúdos ou áreas de conhecimento, melhor. Tanto é que um dos pontos importantes que a gente sempre conecta hoje um profissional completo não é aquele que vai lá apertar o parafuso, mas é que sabe todo o processo da cadeia. Hoje pode ser que eu esteja apertando o parafuso, mas daqui a pouco eu vou montar a máquina, daqui a pouco eu vou lá falar um pouco sobre como que isso daqui pode afetar toda a trajetória do produto. Então, quanto mais a sua visão for holística nesse processo, melhor.
Então, essas especialidades, esses conteúdos, esse leque de conhecimento vai fazer com que você seja um profissional cada vez melhor, né? E foi o que você estava falando aqui, o exemplo simples da girafa, né? Quantas habilidades você não desenvolve ali na criança? É verdade. Isso vai impactar completamente o futuro dela. Vai, porque imagina, uma criança que teve essa educação, que conseguiu trabalhar com esse tipo de projeto, que foi desenvolvida com criatividade, autonomia, pensamento crítico. Imagina, Dercy, ela entrando no mercado de trabalho. Ela vai estar muito mais preparada, porque ela vai receber situações de desafios que muitas vezes, por exemplo, na empresa, isso deve acontecer com muita frequência, né? Pelo menos comigo aconteceu, do seu chefe chegar assim, ó, a gente precisa tocar esse projeto. Mas, ó, o budget é esse daqui. O orçamento que você tem é só esse de valor. E eu preciso trazer resultado. Então, assim, você não vai ter todas as ferramentas nunca. Você nunca vai ter o orçamento dos sonhos. Você nunca vai ter todo o ferramental que você precisa para resolver esse problema. Mas você tem uma coisa importante. Como é que eu vou resolver isso usando criatividade? Como é que eu vou conectar as coisas? Como é que eu vou conversar com outras áreas para fazer essa comunicação de maneira azeitada, assertiva? Então, o mercado de trabalho vai exigir cada vez mais profissionais que tenham essa capacidade de holística de conectar assuntos e de resolver problemas. Então, no geral, se a gente pudesse olhar para o objetivo principal da Engenhoteca estamos formando crianças, pessoas, educadores, para serem resolvedores de problemas. No futuro. No futuro e agora também, já né? chegou. No futuro já chegou. O futuro é todo dia, porque verdade. todo dia é coisa nova. É verdade. E quais são os projetos agora? Os futuros projetos. Os futuros projetos. Olha só, nós estamos agora conectando também a educação corporativa. Então, nós temos agora uma parceria com uma empresa chamada Plain Company, que é uma empresa de uma grande amiga de longa data, que é a Miriam. E a nossa intenção, a partir do ano que vem, toda essa abordagem metodológica, ela é fascinante e ela conseguiu conectar muito bem professores e escola e alunos. Mas já pensou, Dercy, se eu trouxesse essa abordagem metodológica para o campo corporativo, para dentro de empresas? Então, a partir do ano que vem, a gente começa a se conectar mais, fazendo uma joint venture com essa empresa, para trazer esse tipo de benefício também para dentro das empresas. Então, é natural que, por exemplo, departamentos tenham falta de comunicação, ou que estejam truncados, ou não sabem muito bem como eles vão resolver as metas. Agora, imagina você trazer todos esses elementos lúdicos, de mão na massa, para que esses executivos, esses gestores, possam resolver os problemas da empresa olhando um todo e fazendo, por exemplo, um mapa mental, ou um plano diretivo da empresa, ou trabalhando habilidades e competências para resolver problemas. Um dos desafios, inclusive, que a gente promove com essas empresas é o Racing Challenge. O Racing Challenge nada mais é do que eu tenho uma rampa, eu tenho todo um caminho e esses executivos em conjunto vão ter que resolver um problema. Com as peças e os elementos que eles têm à disposição, como é que eles vão criar um automóvel, um veículo, para ser colocado nessa rampa e ele percorrer a maior distância possível. E aí vence o desafio, né? Quem conseguir com as mesmas peças resolver esse problema e fazer com que o carrinho vá mais distante possível. Dercy, você tem que ver aqueles empresários, todo mundo engravatado no chão, tirando o terno, falando, não, vamos lá, a gente vai resolver desse jeito. É isso que a gente gostaria de promover dentro do ambiente corporativo. Esse trabalho de cooperação, a gente tem um objetivo único, a gente está alcançando aquele resultado. Então a gente percebe que, na prática, quando a gente começa a trabalhar esse tipo de projeto, fora do ambiente educacional, mas também nesse ambiente corporativo, você faz com que a empresa inteira mude a famosa palavra, mindset. É a palavra do momento. Não gosto muito, mas é a palavra que mais traduz, né? É verdade. Não é? E esses executivos, eles só têm esse sofrimento porque eles já passaram um pouquinho da idade. Se fosse um tempo atrás, eles estariam lá na Engenhoteca, não ia ter dificuldade nenhuma. Não ia ter dificuldade. Passou pela Engenhoteca. É que a Engenhoteca chegou depois, É verdade, né? é verdade. Mas dá tempo ainda, então. Dá tempo, Vocês estão criando uma possibilidade de quem não está ali na fase escolar. De ter essa oportunidade, né? O pai, né? O pai, é verdade. O pai que queria lá brincar. É mesmo, é verdade. Não é? É isso? É isso mesmo. Eu adorei nosso bate-papo. Muito bom conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais aí da Engenhoteca e
a transformação que ela causa aí na vida das crianças, das famílias, da comunidade, né? É um todo. É verdade, é um Não todo. Eu vou pedir para você, ó, deixar seus contatos aqui. Muito bem, olha, eu tô olhando pra câmera. Agora Bom, sim. É o momento do merchan, né? É o momento, esse é o momento. Bom, gente, para seguir a Engenhoteca, você pode seguir o @Engenhoteca em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. E em breve estamos aí também no TikTok, trazendo conteúdos aí bem legais para os estudantes. Então, segue a gente lá. E minha página no LinkedIn é Jefferson Gustavo Genaro Feitosa. Se você escrever lá no LinkedIn, você vai me achar e a gente se conecta para trocar mais figurinhas ou experiências. E eu vou deixar tudo aqui também, vou deixar tudo no descritivo aqui do vídeo. Para você que ficou até agora, deixe seu like. Não esqueça de deixar um comentário aqui, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Muito obrigado. Até a próxima.